eu espero compartilhar com os irmãos uma palavra simples, singela, nessa quinta-feira, mas a palavra de Deus, amém? Vamos ler a partir do versículo 45, eu quero ficar com o versículo 51, mas eu vou começar com 45, diz assim: desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. Da hora sexta à hora nona, dá quantas horas? 3 horas. 3 horas de trevas sobre a face da terra. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabatani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Alguns dos que ali estavam ouvindo isto dizia: ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja e, tendo embebecido de vinagre, o colocou na ponta de um caniço e deu-lhe de beber. Um soldado. Outros, porém, diziam: deixa, vejamos se Elias vem chamá-lo, vem salvá-lo. Jesus, clamando outra vez, com grande voz, entregou o seu espírito. Versículo 51. Eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas. Abriram-se os sepulcros de muitos corpos de santos que dormiam, ressuscitaram. Saindo do sepulcro depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Versículo 54, aqui eu paro. O centurião e os que com ele guardavam Jesus, vendo o terremoto, tudo que se passava, ficaram possuídos de grande temor e diziam: verdadeiramente este era filho de Deus. Amém e amém. Olha, eu estou lendo o centurião, que é o comandante da guarda, que comandou aquele ato ali, tinha uma guarda, a mando do governador, dos sacerdotes. Diz, então o centurião e os que com ele aguardavam a Jesus, vendo o terremoto e o que se passava ao redor dos acontecimentos, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente, este era filho de Deus. Esse é o testemunho de um ímpio, de um profano, de um mundano, mas de uma autoridade que estava ali, que presenciou tudo. Verdadeiramente, este era filho de Deus. Queridos, nessa noite eu quero falar rapidamente um pouco sobre o véu rasgado. O véu rasgado. O véu que se rasgou. Diz a Bíblia que quando Jesus expirou, entregou o seu espírito ao Pai, versículo 51 diz: o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto até embaixo. O véu. Aqui está dizendo véu, e eu estou usando essa palavra que está na Bíblia, mas a palavra véu, para você entender melhor e para ficar mais fácil, é a cortina. A cortina rasgou de cima a baixo. Porque, na verdade, aquilo era muito mais uma cortina do que um véu. Véu é véu de noiva, véu é transparente, aquilo era uma cortina que tinha vermelho e azul. E era uma cortina grossa que separava o lugar santo do lugar santíssimo. Vamos pensar, isto aqui, havia uma cortina grande, fechava, isso aqui separava. Era uma cortina pesada, muito bem feita, muito forte, que foi Deus quem mandou fazer aquela cortina, tinha um tamanho exato, para separar a arca da aliança do povo. Só quem podia entrar era o sacerdote uma vez ao ano. E aquela cortina, que é chamada aqui de véu, o véu rasgou-se de cima a baixo em 2 partes. É sobre esse tema que eu quero falar, é sobre esse assunto que eu quero falar, o véu rasgado de cima a baixo. Quando Jesus morreu, se entregou na cruz do Calvário por mim, por todos nós, morreu. O texto diz, o texto que nós acabamos de ler aqui fala em 4 milagres que aconteceram durante aquelas horas que Jesus passou na cruz do Calvário.
aconteceram 4 grandes e tremendos milagres, que às vezes nós não percebemos. O primeiro milagre foi que houve trevas. Era meio-dia e houve trevas. O dia estava claro, o sol estava forte. No Oriente, o sol é muito forte. Os dias são muito claros, a não ser que esteja chovendo. Raramente chove no Oriente, principalmente em Jerusalém. 2, 3 vezes ao ano, no máximo. 2, 3, 4 chuvas, no máximo. E 3 horas da tarde, quando Jesus foi pregado na cruz, houve trevas. Durante 3 horas, diz o escritor. Lá em Atos também diz, lá em Lucas também diz, os apóstolos todos relataram as trevas, o céu escureceu. Alguém diz, foi um eclipse. Mas eclipse não dura 3 horas. Um eclipse não dura 3 horas. Mas vamos dizer que fosse um eclipse, não vamos discutir isso. Mas houve trevas. Esse foi o primeiro milagre. O segundo milagre que houve foi um terremoto. Houve um terremoto. Fenderam-se as rochas se fenderam, mas o templo não sofreu nenhum dano. Mas uma coisa aconteceu dentro do templo. O véu rasgou-se de cima a baixo. Mas houve um terremoto. Como consequência desse terremoto, foi o segundo milagre que houve, terremoto, sem que havia previsão, sem que havia nada, houve um terremoto. Como consequência do terremoto, diz a Bíblia, que o véu rasgou-se de cima a baixo, na hora do terremoto. Esse foi o terceiro milagre, o véu rasgado foi o terceiro milagre. E é desse milagre que eu vou falar, porque isso que nos interessa hoje, é o véu rasgado. E como consequência também do terremoto, houve um quarto milagre. E qual foi o quarto milagre? É que muitos túmulos se abriram. Com o caso do terremoto, muitos túmulos se abriram e pessoas crentes, cristãos, gente de Deus ressuscitou, voltou para casa. Nossa, eu fico pensando, algumas esposas recebendo o marido de volta depois de 1 mês, 2, 3, eu sei lá quanto tempo. Mas era gente cristã, gente de Deus que ressuscitou. Não ressuscitou, não foi uma ressurreição geral, mas a ressurreição de alguns receberam na cidade os seus mortos, aqueles que haviam ressuscitado. Então, 3 milagres, 4 milagres, mas 3 milagres só eram importantes para aquele tempo. Foi muito importante, foi muito relevante naquele tempo. Por exemplo, trevas, terremoto, trevas, ressurreição de mortos. Isto levou o comandante, daquela guarda que estava ali, comandando aquela crucificação, aquele trabalho, dizer, verdadeiramente este era o Filho de Deus, este homem é filho de Deus. E todos disseram amém, os soldados que estavam com ele concordaram que Jesus era Filho de Deus. Mas houve um milagre ali, irmãos, que nos alcança hoje, que chegou até os nossos dias, e é isso que é importante, é um milagre que tem uma extensão universal, mundial, universal, que é o milagre do véu rasgado de cima a baixo. O milagre de haver trevas foi um milagre importante, relevante, mas para quê? Porque quando Jesus morria, quando Jesus era crucificado, o mundo se tornou trevas. Um mundo sem Deus, irmãos, é um mundo de trevas. Tira Deus, tira o temor a Deus, verdadeiramente Deus do mundo hoje, no século 21, tira Deus e veja o que sobra. Porque a pessoa pode ser um diabo, mas ela tem ela tem uma tia, uma mãe, uma avó, uma bisavó que foi uma cristã que tinha temor de Deus. O ateu, mesmo aquele que se diz ateu, ele tem um certo temor de Deus ainda. Ele não serve a Deus, mas ele tem um certo temor. Mas tira Deus da sociedade, então por isso houve trevas, houve terremoto, houve ressurreição. Mas tudo isso atingiu e foi relevante naquele tempo, mas o véu rasgado chegou até nós. Glórias a Deus, porque o véu foi rasgado e continua rasgado. O véu que rasgou de cima a baixo continua.
Continua rasgado, glórias a Deus. Pastor, o que significa isto? O que quer dizer isto, véu rasgado de cima a baixo? Irmãos, o véu o que simbolizava aquele véu, aquela cortina separando? Aquela cortina representava, irmãos, a separação do pecador de Deus, separava o pecador de Deus. O pecador não podia entrar na presença de Deus. Aquela que Deus estava representado naquela arca. Deus não é arca. Deus não é aquilo que estava na arca, mas aquela arca era a representação de Deus. Aquela arca era a arca da aliança, que representava a presença de Deus. E o homem não podia entrar, o pecador não podia entrar nem diante de uma representação de Deus, muito bem da presença do Eterno. Eu, você, nenhum de nós aqui temos dignidade para entrar na presença do Santo dos Santos, irmão, a não ser pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que foi consagrado. Mas, eu sou intelectual, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou rico. Você pode ser o que for, mas você não tem dignidade para entrar na presença de Deus, só pelos méritos de Jesus, só pelo sacrifício de Jesus. O véu rasgado simboliza isso, irmão. O véu rasgado separava o santo do santíssimo. Os sacerdotes iam até o lugar santo, mas não o lugar santíssimo. No lugar santíssimo, só o sumo sacerdote, isto é, o sacerdote supremo, podia entrar uma vez ao ano, no dia da expiação, conduzindo numa mão uma bacia de sangue e na outra mão um incensário. Sangue e incensário, o sacerdote entrava naquela. Depois de se lavar, de se higienizar, de se cuidar, de se santificar, ele com a bacia de sangue, representando o sangue do sacrifício da expiação, e o incensário, o incenso sagrado, ele entrava na presença da arca, que era a presença de Deus. Tanta coisa, irmão, para entrar na presença de uma arca, que era a representação de Deus. Hoje, o véu rasgou-se durante a morte, quando Jesus entregou a sua alma a Deus. Quando Jesus morreu, a morte, o véu rasgou de cima a baixo, e rasgou-se totalmente. Não rasgou até a metade, não rasgou só um pedacinho, rasgou de cima a baixo. E agora o povo podia acesso ao lugar santo. Hoje, irmão, nós aqui nessa reunião, somos gente, nem passa pela minha cabeça, nem pela sua, o nosso privilégio, a nossa honra. Qualquer um de nós, em qualquer lugar, você pode falar com Deus. Você pode entrar não na presença de uma arca, que tem lá uma vara de Arão, tem lá a tábua da lei, tem lá alguns objetozinhos lá dentro, que é toda representação, mas hoje você entra na presença do Criador, do absoluto, do santo, do eterno. Qualquer um de mim, eu e você podemos entrar pelos méritos de Jesus, pelo sangue de Jesus, pela graça de Jesus, porque o véu está rasgado. Oh, aleluia! Por isso, irmãos, eu decidi escolher esse texto e falar desse versículo 51. O véu rasgou de cima a baixo, o véu rasgado, e o véu continua rasgado. Isso simboliza o quê, pastor? Significa o quê? Significa que a porta está aberta. Jesus disse, eu sou a porta aberta. Não uma porta fechada, mas uma porta aberta da graça de Deus, dos favores de Deus, das maravilhas de Deus. Amém, queridos? Glórias a Deus, glórias a Deus. Eu fico pensando, meu Deus, quanta cerimônia, quanto respeito, quanto temor havia, tinha o sumo sacerdote e todo mundo para entrar na presença da arca da aliança que representava a Deus. Hoje, às vezes, nós, cristãos, salvos pela graça de Deus, fazemos de qualquer maneira, fazemos sem reverência alguma, sem temor algum, fazemos com as orelhas e não com a alma, muito menos com o coração. Falei com as orelhas porque meu avô era português e disse, tu estás fazendo com as orelhas? O português analfabeto, mas sabia que muitas coisas é feita com as orelhas e não com o intelecto, com a mente. Glória a Deus.
Hoje nós fazemos de qualquer maneira. Mas Deus não é assim. Irmão, nós temos que ser quebrantado, humilde. Glória a Deus, glória a Deus. O véu rasgou-se totalmente. O que significa isso, pastor? Significa que o caminho que estava vedado a mim e a você, agora foi aberto. Jesus abriu o caminho, irmãos. Jesus abriu a porta. Antes estava fechada, era vedado aquele caminho. Ninguém podia entrar no seu sumo sacerdote uma vez ao ano, e entrava até com uma corda amarrada na cintura, porque se ele morresse lá dentro, ele podia ser puxado para fora, e não podia outro entrar, porque havia muita reverência, muito temor. Pois é, estava vedado, mas com o véu rasgado, agora eu posso entrar, você pode entrar. Amém? O caminho está livre. O caminho está livre, glória a Deus. Por isso agora o Paulo, escrevendo, o escritor aos Hebreus, que eu suponho ser Paulo, diz: entremos, irmãos, pelo novo e vivo caminho que nos foi consagrado, isto é, pelo véu. Agora entremos na presença de Deus. Está aqui, olha o que está escrito: tendo, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus. Glórias a Deus! Eu, você, Maria, João, Pedro, Antônio, todos nós devemos ter a intrepidez, a ousadia para entrar na presença de Deus, na presença do Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, isto é, pelo véu, isto é, pela sua carne. Glórias a Deus. Tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa, quem realizou esta obra é fiel, é Deus. Glórias a Deus. Agora, irmão, você pode entrar na presença de Deus lá na sua casa, até lá no seu banheiro. Muitos crentes sabem onde que tem para orar. O único lugar que tem para orar na sua casa é o banheiro. Vai no banheiro para orar. Porque a casa é pequena, é muita gente, é muito ocupado, e às vezes a família não é cristã, não é fiel, e enquanto um está conversando, outro está comendo. Outros podem orar no ônibus. Agora você pode entrar na presença do Santo dos Santos dentro do ônibus, dentro do trem, dentro do avião, andando na rua, que se você está andando, caminhando, enquanto você caminha, você faz. Eu conheço um pastor que ora durante 1 hora, 1h30, todo dia, caminhando. E se converteu, hoje é um homem de Deus, e ele disse: eu caminho todos os dias, e orando, orando. Quando eu estou caminhando, eu estou falando com Deus. Glórias a Deus. Todo dia, 1 hora de caminhada, orando, orando. Ele disse: eu vou caminhar sozinho, e orando a Deus. É isso mesmo. Você pode fazer isso? Mata 2 coelhos com uma capaulada só. Como diz o português. O cara está orando, louvando a Deus. Oh, Jesus, abençoa a nossa igreja, abençoa o irmão fulano, o irmão Zé, a irmã Maria, o irmão Antônio. Você pode fazer isso? Por quê? Porque o véu está rasgado, irmãos. O véu rasgou. Antes não, antes só lá no sacerdote, só lá no templo você podia orar. Agora não, você pode orar em qualquer lugar, entrar na presença de Deus em qualquer lugar, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, isso é, pelo véu. Graças a Deus, aleluia. O véu que separava já não separa mais. Graças a Deus. Que horas que o véu rasgou-se? Às 3h da tarde. O sacrifício tinha horário para se prestar sacrifício. E era o sacrifício das 3. Foi 3h que Jesus entregou a sua alma ao Espírito, às 3 da tarde. E essa hora o véu rasgou-se de cima a baixo. Glórias a Deus. A Bíblia diz que muitos sacerdotes creram em Jesus, em virtude daqueles milagres, irmãos. Os sacerdotes, aquela turma dos sacerdotes judaicos, estava lá, aquela turma toda, todo de orelha em pé, cada um fuzila, mata o homem, porque era uma ameaça. Jesus, o sumo sacerdote, manso e humilde. O sacerdote era uma praga, irmão, vaidoso, prepotente, arrogante, era uma classe privilegiada do sacerdote. Profeta não, profeta andava descalço, pagava, mas sacerdote eram os privilegiados da religião judaica. Era uma classe, irmão, muito intelectual, muito culto, mas
privilegiada. Então estava todo mundo. Mas quando viram os milagres, a maravilha de Deus, como a porta foi aberta, diz a Bíblia que muitíssimos sacerdotes creram em Deus. Glórias a Jesus por isso. Vamos ver isso se é verdade mesmo. Está aqui em Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 6. Atos dos Apóstolos diz que muitíssimos sacerdotes creram em Jesus por causa daqueles milagres, não por causa da sua morte em si. Então, irmão, o milagre de Deus, as maravilhas de Deus, tem uma finalidade. Tem uma finalidade. Tem pessoas que se só convertem pela palavra, outros se convertem através dos milagres. Olha, capítulo 6, versículo 7, diz assim: crescia a palavra de Deus em Jerusalém, se multiplicava o número dos discípulos, e muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Glórias a Deus! Muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé, porque na morte de Jesus, a porta foi aberta. Jesus é a porta para todo mundo, para o cristão, para o não cristão, para o macumbeiro, para o preto, para o branco, para o pobre, para o rico, para o religioso, não religioso. Aquela gente era religiosa, a sua religião o afastava de Deus, do eterno, do absoluto. Mas agora, diz a Bíblia, muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Entraram pelo caminho da fé, não da religião, mas da fé em Deus, no Altíssimo. Glórias a Deus. Querido, qual é a grande boas novas dessa mensagem? Desse versículo 51. Qual é a boa nova desse texto? As boas novas a grande notícia o caminho que estava fechado, agora está aberto. Jesus abriu o caminho. O caminho que outrora sempre esteve fechado, o caminho que a religião fechou, o judaísmo fechou, Jesus abriu a porta. Jesus abriu. Essa é a grande maravilha que eu tenho para você nessa noite. O caminho. Nós podemos entrar na presença de Deus, nós podemos falar com Deus, nós podemos receber de Deus tudo aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Amém, querido? Nós oramos pelos outros, devemos orar pelos outros, nós devemos ajudar uns aos outros, mas você pode dobrar seu joelho em casa, aqui na igreja, em qualquer lugar, e dar glórias a Deus por isso. Essa é a boas novas, a grande notícia que aquele caminho que estava fechado foi aberto, aquele véu está rasgado, e agora nós podemos, todos, homens e mulheres, velhos e crianças, podemos entrar no Santo do Santo. Aleluia, isso é maravilhoso, isso é maravilhoso. Talvez nós não temos uma dimensão da grandeza disto, irmão, nós não temos, a gente não sabe valorizar, é como a vida, a gente não sabe valorizar a vida, a liberdade, a gente não sabe. Agora, com essa restrição que a gente está vivendo, a gente está dando valor. Quando terminar, passar essa onda, se passar, essa praga, isso é uma praga, irmão, que está assolando a humanidade. 220 países estão convivendo, já morreu mais, 1 bilhão de pessoas já morreram no mundo. 1 bilhão. Muito bem. Nós não sabemos valorizar essa liberdade. Valorize o que você tem, irmão. Valorize a vida, valorize o evangelho, valorize a sua igreja, irmãos. Valorize tudo que você tem. Glórias a Jesus. Valorize. Olha, um ambiente como esse aqui não é um ambiente de alto luxo, mas é um ambiente confortável. Você não está sentindo calor? Está sentindo calor? Não está calor. Graças a Deus. Você vai sentir calor quando você sair daqui. Isso é uma bênção, irmão. Ser honrado. Vamos valorizar isso. Vamos dar valor ao que tem valor. Amém? E dar valor às coisas do eterno de Deus. Que Deus nos abençoe. E saiba, leva essa mensagem. O véu está rasgado. Eu agora posso entrar na presença do Eterno. E eu também, eu e você, nós podemos. Vamos ficar de pé? Eu quero orar por você. Graças a Deus que nessa noite eu, Sebastião, posso interceder por você, pedindo, Deus, tem misericórdia de mim. Alguém aqui precisa de um milagre de Deus, de uma cura, de uma libertação,
de uma solução de um problema. Entrega a tua causa ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Entrega a tua família, irmão. Não fica acomodado com pouca coisa, não. Deus tem cura, Deus tem libertação, Deus tem alegria para você, Deus tem paz para você, Deus tem vitória para você, para todos nós, irmão. Tome posse, meu querido. Se creres, verás a glória de Deus. Não fica aí, isso é um karma. Você não tem karma, não. Você tem a vitória de Deus na sua vida. Você tem a bênção de Deus. Quem tem karma é indiano lá, aquelas religiões lá do hinduísmo, do paganismo terrível. Nós temos a vitória, nós temos a bênção. Eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Tome posse, eu quero orar por você. Meu Deus e meu Pai, glórias a Deus, porque o caminho está aberto. Jesus abriu o caminho que estava fechado, estava vedado. Oh Deus, mas o véu rasgou-se de cima a baixo, com a morte, com a ressurreição de Jesus, com o sacrifício do Cordeiro de Deus. Aleluia! Hoje nós podemos apregoar boas novas, boas notícias aos irmãos. Graças a Deus por boas notícias. Pai querido, assim como eu estive no médico hoje, aquele médico me fez feliz com uma frase que ele disse, que eu estava muito bem e que eu merecia um 15. Pai, que diante de 1 a 10, ele me dava 15. Pai, eu fiquei feliz com a expressão tão singela dessa e tão de amigo. Pai querido, que essa mensagem seja uma boa notícia para os irmãos. Que os irmãos saiam daqui felizes, porque sabem que são abençoados e amados do Pai. E tudo que Deus fez para todas as pessoas, porque Deus não faz acepção de ninguém. Deus cura os irmãos que entraram aqui doentes. Guarda-nos do mal, Senhor. Dê proteção, cobre-nos com o teu sangue, Jesus. E sobre o sangue de Jesus nós temos segurança, nós estamos livres de todo o mal. Pai, abençoa os irmãos financeiramente, fisicamente, materialmente, na sua família, Senhor. Pai, pessoalmente, se alguém está andando estressado, doente, Deus cura essa pessoa em nome de Jesus. Cura essa pessoa, Deus, de todo estresse, de toda depressão, que seja curada em nome de Jesus, para a glória do Senhor, para a glória do Senhor. Nós temos pessoas na nossa igreja, ó Deus, sofrendo de depressão, sofrendo de angústia, de tristeza, de medo, aprisionada em casa, Pai. Que essas pessoas sejam alcançadas como o Espírito libertador, que é o Espírito de Cristo, mas que ela possa acordar, buscar, querer. E quando nós queremos e buscamos, Deus estende a sua mão em nosso favor. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, o meu abraço, que Deus abençoe você. Muito obrigado por você ter vindo, tá? Que Deus te abençoe.